Olá, aqui é Rejane Esbriça, do canal Pense Magro Rejane Esbriça, e vamos ao vídeo dessa semana. Essa semana eu escolhi falar para vocês sobre alergia alimentar, intolerância alimentar e hipersensibilidade alimentar, porque é um assunto muito complexo, né? E que muita gente tem sintomas, por exemplo, de uma intolerância alimentar durante a vida toda e não sabe que é intolerância a certo tipo de alimento. Vai procurar médicos, faz 1000 exames, por exemplo. É muito comum, já vi muita gente com ter dor de cabeça constante, enxaqueca, e não ligar que é com alguma coisa que ela come que causa essa enxaqueca, né? Porque comem coisas normais, né? Então a pessoa não liga. Então é muito legal também ter essa informação para você começar a ver como você se sente e também levar em consideração que pode vir a ser algo que você se alimente, né? Que te causa tal sintoma. Então, vamos falar hoje dessa como você pode diferenciar uma coisa da outra e também como é que você consegue saber se você tem alguma delas, né? A alergia alimentar, ela todo mundo sabe que tem quando tem, porque o organismo dá uma resposta exagerada àquele alimento. Por exemplo, quem tem alergia a camarão, frutos do mar, né? Muitas vezes a pessoa não precisa nem ingerir, só dele estar sendo feito, né? Um camarão, por exemplo, está sendo frito ou está sendo cozido numa casa, o vapor já causa alergia na pessoa. Então, a alergia alimentar, a pessoa sempre sabe que tem alergia àquilo quando ela come tal coisa ou toma tal coisa, ela sabe que ela tem, né? Porque o organismo responde de uma maneira bem agressiva àquilo, inclusive com perigo de morte também, porque se dá dificuldade de respiração, se fecha a glote e não for correndo para o hospital, e pode ter um choque anafilático, morrer, pode fechar a respiração, não conseguir mais respirar, e vir a óbito mesmo, né? Então, a alergia alimentar é muito fácil, qualquer pessoa que tem alguma alergia alimentar sabe que tem, porque ou ela, após ingerir determinado alimento, enche o corpo de bolinhas, na hora dá já uma dor de estômago muito forte também, pode ser, inchaço, né, coceira, vermelhidão no corpo, aftas assim que sai na hora, uma sensação de desconforto muito grande na garganta mesmo, a dor abdominal em excesso, gases em excesso, pode vir a ter diarreia grave ou constipação, né? Então é muito fácil detectar. E a alergia alimentar, ela é um fenômeno imunológico, né? Não tem uma causa, assim, não se sabe por que a pessoa tem aquilo com determinado alimento. Alguns casos, você pode nascer com uma alergia já alimentar e durante a vida, sendo exposto àquele alimento, aos pouquinhos, com acompanhamento médico, né? Você pode ir gerando uma resposta melhor do organismo, se habituando e passar a não ter mais aquela alergia, né? Não ter aquela resposta grave do organismo. Então, a alergia alimentar é tranquilo, quem tem sabe que tem, né? Os alimentos principais, assim, né, os mais comuns de alergia alimentar são o leite, os ovos, os mariscos, peixes, camarões, né, os frutos do mar em geral, alguns peixes, amendoins, frutas secas oleaginosas, o glúten e a soja, né, são os mais comuns, assim, de alergias alimentares, ou também são os mais comuns de hipersensibilidade alimentar e de intolerância alimentar também. O leite, não só a lactose, como é muito falada, né, e todo mundo conhece, tem até propaganda na televisão, mas tem a caseína, que é a proteína do leite, que também é um componente muito alergênico, né, que aí as pessoas às vezes largam, deixam de
Comece a comprar coisas sem lactose, né? Queijos, requeijão, iogurte, leite sem lactose. E, na verdade, ela continua com aquele mal-estar porque ela tem alergia à caseína, a proteína do leite, não a lactose, que é o açúcar do leite. Então, também é bom ficar de olho nisso, né? Ter um pouco mais de conhecimento só para poder detectar melhor o que você sente e que mesmo você tirando aquela enzima, que na verdade a intolerância, que é o que eu vou falar agora, ao leite, por exemplo, ela não é imunológica, né? Ela é enzimática, a intolerância. Então, é que falta a enzima, por exemplo, no caso da lactose, né? Uma intolerância à lactose é porque o organismo não está produzindo a enzima lactase, que vai ajudar na digestão do leite, né? E dos derivados do leite, que também tem lactose. Então, é mais enzimática, né? A intolerância. Então, você pode ter uma intolerância à papaína, então você não pode comer mamão, porque o mamão tem papaína, e se você não tem como digerir aquela papaína, você vai dar também sintomas ruins, dor de estômago muito forte, pode dar diarreia, constipação, pode dar várias coisas. E nós podemos ter alergias a várias outras coisas. Por exemplo, no mamão mesmo, às vezes não é a papaína, é ao látex do mamão. Aquele, quando você rasga assim, dá um cortinho na casca do mamão, que sai um leitinho assim, esse látex também é muito alergênico para muitas pessoas e a gente nunca vai imaginar, quem não tem, né, um estudo um pouquinho maior sobre isso, nunca vai imaginar que ela tem alergia ao látex. E o látex tem em outras frutas também, como por exemplo o figo. Né, ele também tem esse leitoso assim, né, na casquinha assim. Então, a gente só sabe que a gente tem, por exemplo, uma intolerância alimentar porque a resposta não é tão exagerada normalmente, a gente tem um mal-estar, assim, ou dá um pouco de diarreia, ou dá um pouco de dor de cabeça, mas passa logo, e a gente nunca pensa que possa ser pelo que a gente comeu, né? Ou dá uma azia, ou você sente o estômago estufado, uma digestão mais difícil, mas aí a gente pensa muitas vezes, é porque eu comi muito, né? Exagerei, então é por isso. E difícil a gente ligar o alimento ao que ele nos causa se não for uma coisa muito particular e se você não estiver prestando atenção, né? Por exemplo, eu só comi mamão hoje, então só pode ser alguma coisa no mamão que não me faz bem, porque eu estou me sentindo estufada, estou com dor de cabeça, e eu só comi mamão. Né? Então, mas é muito difícil. Durante o dia a gente come várias coisas, então fica muito difícil também ligar um alimento a um sintoma específico. Então, na intolerância alimentar, o problema é enzimático do organismo, né? É uma dificuldade do sistema digestivo mesmo, digerir algum alimento pela falta da enzima digestiva apropriada daquele alimento. Então, a gente pode ter intolerância alimentar por várias substâncias, né? Então, fica atento ao organismo, aos seus sintomas, sempre que você se alimentar, procura fazer um diário alimentar, anota tudo que você come, depois presta atenção no que você sente. Tem coisas que são na hora que a gente sente, mesmo não sendo alergia alimentar, que não tem uma resposta muito ruim, assim, da gente ficar com medo, né, e não poder mais comer aquilo. Mas tudo que vocês comerem, que você vê que sempre que você come aquilo, você tem azia, sempre que você come tal alimento, você teu intestino prende, sempre que você come tal alimento, o seu estômago fica estufado, ou parece que tem uma bola no teu estômago, que não digere, né? Ou que a digestão fica muito lenta, que passam horas e você ainda sente o estômago pesado, um mal-estar, uma dor de cabeça. Né? Presta atenção, comece a fazer diário alimentar, não é só para emagrecer, não é só para contar caloria, né? Isso é o de menos, na verdade, né? A gente engorda porque come muito, né? E a gente come muito é um problema de compulsão, se a gente está comendo em excesso.
E aí a compulsão a gente trata a cabeça. Agora, o que eu estou comendo? Né? O que eu estou comendo que não está me fazendo bem? Não importa se tem pouca caloria ou muita caloria, né? É o que eu estou escolhendo para comer e que não está sendo bom para o meu organismo, que está prejudicando a minha saúde, né? Está me causando azia. Para que eu vou comer uma coisa que me dá azia? Né? Só se eu gostar de passar mal depois. Para que eu vou comer uma coisa que me dá dor de estômago? Esses sintomas que eu estou falando agora, eles são mais, dá para a gente ligar mais com o alimento, mas, por exemplo, a dor de cabeça, rarissimamente a gente faz a ligação que pode ser, sei lá, o glúten que me deu dor de cabeça, que toda vez que eu como glúten me dá dor de cabeça, até porque a alimentação de hoje em dia tem glúten o dia inteiro, né? Os alimentos processados, ultraprocessados, difícil algum que não tenha glúten, né? Porque tudo vai farinha. Todas as bolachas, não importa se elas são integrais, naturais, vai farinha de trigo, vai, então tem glúten. Vai cevada, vai, então tem glúten. Vai, né? Não tem como. E quase tudo vai farinha hoje em dia, né? Todos os alimentos que você vê nas gôndolas do supermercado, tirando a parte feira, né, que são os alimentos naturais, e as carnes, né? Se já não forem pré-preparadas, né, e congeladas, tipo empanados, aí ok, mas o resto, praticamente tudo tem glúten. Então, a gente não liga uma coisa à outra, né? Essa dor de cabeça, uma enxaqueca constante, a gente vai no neurologista, a gente vai em médico específico, né, para dor, num clínico geral, mas dificilmente o médico também vai fazer essa ligação, porque médico não tem formação em nutrição, né? Muitos médicos, né? A maioria, pela faculdade, não tem, só se eles fizeram uma formação à parte depois. Então, é bom vocês estarem cientes de que pode vir a ser uma coisa dessa. Não estou dizendo que porque não é toda enxaqueca e toda dor de cabeça que vem de alimentação, né? Então, mas assim, uma possibilidade a mais. Fiz exames, não deu nada, não sei por que eu tenho sempre essa enxaqueca. Tenta tirar, por exemplo, o glúten 15 dias da sua vida, né? Da sua dieta, do dia a dia. E ver se você se sente melhor, ver se você não tem enxaqueca nesses 15 dias, né? Aí volta a comer o glúten, volta a ter enxaqueca, você sabe o que é, né? Aí você tira, porque imagino eu que ninguém vai querer ficar tendo dor de cabeça e enxaqueca, né? Só para não deixar de comer um pãozinho. E que muita gente fala isso, se eu não comer glúten, eu vou comer o quê? Porque hoje em dia tanta coisa tem glúten que a primeira impressão que dá mesmo é que a gente não vai ter o que comer. Você vai, tipo, vou tirar o glúten, vou comer o quê? E tem muita coisa que dá para fazer, aí é só ir olhar, procurar, que vocês acham, tem muita coisa, né? Então, a intolerância alimentar pode vir e causa muitos sintomas desagradáveis, né? Então, é bom se você reparar em alguma coisa, faz seu diário alimentar, tudo que você come todos os dias e quando você tiver, sei lá, uma constipação, ou uma diarreia, ou uma azia, ou uma afta, várias, né? Ou você vai lá e vê o que você comeu naquele dia. No dia seguinte, você tem de novo a diarreia. Vai ver o que de comum você comeu no dia anterior e no dia de hoje, né? Que pode ser aquele tipo de alimento, né? E então vai fazendo esse paralelo, né? Do que eu como com como eu me sinto, né? Para ir detectando, e aí você vai fazer exames médicos mesmo, tem exame para detectar alergia alimentar, intolerância alimentar, hipersensibilidade alimentar. A hipersensibilidade alimentar, ela é mais difícil ainda da gente conseguir juntar o que causa, né, com o sintoma, o que eu comi com o sintoma. Porque ela é imunológica também, que nem a alergia alimentar, mas a resposta do organismo é bem mais devagar. Então, eu posso ter hipersensibilidade ao glúten, por exemplo, e eu comi um pãozinho hoje. E vou ter dor de cabeça daqui 2 dias, 3 dias. Então, eu não vou ligar de que o pãozinho, sei lá, da quinta-feira é a dor de cabeça do sábado, né? É muito raro a gente conseguir, ninguém pensa nisso, né?
Então, mas se você tem um diário alimentar, você pode ficar atenta, né? Você pode reparar o que você comeu e quando comer de novo, conta os dias e vê se teve o mesmo sintoma de novo, se teve diarreia, se teve azia. Normalmente são os sintomas digestivos e dor de cabeça. Todos esses três, né, a alergia alimentar, a intolerância alimentar e a hipersensibilidade alimentar, elas afetam demais o cérebro. Porque se elas afetam a minha digestão, elas afetam o meu intestino, o intestino não vai conseguir absorver nutrientes necessários, e o que vai se mandar de nutrientes para o nosso cérebro? Né? Então a gente não pensa nisso também. Quando você tem uma azia, você liga com o que você comeu. Ah, acabei de comer aquilo e eu sei que quando eu como aquilo me dá azia. Mas é uma aziazinha, a gente passa por cima e vai embora, né? Só que essa aziazinha, ela vem porque o alimento não foi bem digerido. Se ele não foi bem digerido pelo organismo, ele vai parar no intestino igual, né? E dependendo do que for também, não deixa que o intestino funcione corretamente, então ele não vai absorver os nutrientes que ele precisa. E muita coisa, muitos dos nossos hormônios são metabolizados no intestino. Né? Então, uma coisa leva a outra. Uma má alimentação ou uma alimentação que você tenha muita intolerância alimentar, mas que são sintomas mais leves, ou uma hipersensibilidade, você não percebe. Só que você fica anos nessa alimentação que não te faz bem e você nem sabe o que é. E fica anos tendo dor de cabeça, começa a ter, pode vir, ajuda a causar também uma ansiedade generalizada, ajuda a poder, se você já tem a predisposição de te causar uma depressão. Então, é muito maléfico para o nosso cérebro, uma alimentação que não condiz com o que o nosso organismo consegue digerir bem ou não. E cada um é um, né? Cada pessoa é uma. O que é ácido para mim pode não ser ácido para você, né? O que me causa afta pode não te causar. O que me dá dor de estômago é intolerância, com certeza. É enzimático, né? O seu organismo não digere, ele fica lá, aquele negócio. E pode ser mil coisas. Então, só anotando e tendo uma alimentação melhor, o que não quer dizer também que alimentos saudáveis e frescos, eles também podem causar uma hipersensibilidade, eles também podem causar uma intolerância, né? Tipo mamão, se você não tem enzima papaína, seu organismo não fabrica, o sistema digestivo não vai conseguir digerir o mamão. E mamão é super saudável, né? E etc. E natural. E também pode te causar isso. Então, é ver de acordo com o seu organismo, não é pensar em dieta, ou emagrecer ou engordar, ou alimento fresco. Logicamente, os alimentos super industrializados, né? Eles têm mais elementos ali dentro alergênicos, né? Tem muitos conservantes, corantes, né? Que tem mais elementos para te causar uma intolerância e uma hipersensibilidade. Mas alimentos naturais também. Se eu tenho também a alergia não, né? Que a alergia a gente descobre na hora que tem, porque é só entrar em contato com o alimento que a resposta vem, né, do organismo. Se a gente tem uma intolerância, uma hipersensibilidade e não sabe ainda, então, por exemplo, ao látex, né, aquele caldinho meio gosmentinho assim, né, látex mesmo, que nem da seringueira, só que sai da casca do mamão também tem, o figo também tem. Às vezes eu tenho intolerância ao látex, e eu nunca vou pensar que eu tenho intolerância a látex, né, porque a gente nunca ouviu falar. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque aí, pelo menos, você já ouviu falar, você fica de olho. Quem sabe? Pode ser, né? Eu não descobri ainda do mamão, mas eu sei que as últimas vezes, nunca tive nada com mamão, sempre comi desde criança, mas hoje em dia, se eu como, me dá muita, muita, muita dor de estômago. Eu não sei se é a papaína ou se é o látex, não fui fazer exame, eu simplesmente tirei o mamão da minha vida, porque tem outras frutas e porque para mim não era muito importante. Agora, se for uma coisa que é muito importante para você, que você acha que você não vive sem, é bom ir tratar, né? E tenta fazer uns testes com vocês mesmos, né?
Vê, faz um diário alimentar, repara o que você come, com o que você sente, né? Se você achar que pode ser o glúten, por exemplo, te causa muita constipação, ou o açúcar também tem esse, né? O açúcar também tem muito componente alergênico também, até no processo de refinamento. Então, né, fica de olho em você. É importante para a sua saúde mental, né? Você não manda nutriente para o cérebro, a gente pode ir criando com o tempo, obviamente, não é de hoje para amanhã, mas durante a vida toda comendo coisas que o nosso organismo não digere bem ou não absorve bem os nutrientes, como prejudicando o intestino durante anos da vida, vai chegar uma hora que a conta vem, né? E pode vir um Alzheimer, tem muito a ver, principalmente os picos de insulina, os carboidratos, tem muito a ver com doenças mentais. E então dá uma olhada na alimentação, logicamente o mais natural que você fizer, melhor para a sua saúde, né? Mas prestando atenção também, comidas saudáveis também têm calorias, então o excesso de comida é o que engorda, não é a comida, é o excesso dela. O excesso dela normalmente vem de compulsões. Compulsões a gente trata em psicoterapia, né? E sempre que você reparar muito desconforto, muitos gases, repara no que você comeu, né? Vai lá e olha. Como a gente não, na hipersensibilidade, que demora uns 2 dias para o organismo dar uma resposta, né? E a gente não vai ligar o que a gente comeu àquela hipersensibilidade, aquela dor de cabeça, por exemplo. Então, aí procura um médico, faça exames de intolerância, né? Tem exames para fazer para detectar intolerância, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar. Tenta cuidar dessa parte, nós somos realmente o que a gente come, né? E não é assim qualquer coisa, hoje em dia a gente vai só pelo nosso gosto, só pelo prático, pelo fácil, pelo super processado, industrializado, né? São coisas que você está colocando dentro do seu organismo. Isso, uma hora, a conta chega e chega de verdade. E está chegando cada vez mais cedo, está chegando até em crianças, né? Crianças que têm uma alimentação muito errada, muito ultraprocessada, já estão tendo doenças que antes só adultos tinham, né? O diabetes tipo 2, por exemplo, está muito agora na fase infantil também, né? Porque come só processado, é nuggets, é bolacha recheada, é chocolate, é salgadinho, pacote de salgadinho. Tem criança vivendo só disso, né? Sucos industrializados ou refrigerantes, que com 9, 10 anos de idade está com diabetes tipo 2, está com gordura no fígado, esteatose hepática, que antigamente era doença só de alcoólatra até, né? Porque também não tinha tanto carboidrato super processado nos supermercados antigamente, né? Hoje em dia é tudo, tem tudo. E é tudo muito fácil, mas essa facilidade vai trazer prejuízos. Então é melhor ir prestando atenção, tomando conta, faz o diário alimentar, né? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo as minhas redes sociais, eu atendo online, né? Como terapeuta cognitiva de ajuda. E tratar, não é? Comer em excesso é ruim de todo jeito, não é? Seja o alimento saudável ou não, né? Engordar é ruim de todo jeito. Você também pode ser, com uma alimentação errada, você pode estar obeso e anêmico, né? Eu vejo muito isso, obeso, anêmico e diabético, né? E comendo muito, mas está comendo muita coisa errada, ou está com o intestino já tão, né, inflamado que ele não absorve mais os nutrientes que você come, mesmo você comendo coisas boas. Então dá uma olhadinha melhor nessa saúde interna, né? E você mesmo pode começar a checar, fazendo diário alimentar, que nem eu falei, e já chegar no médico com essa possibilidade, né? Doutor, olha, eu andei reparando, andei fazendo um diário alimentar e tais alimentos estão me causando tais sensações, e ver se pode ser, né? E faça testes. Você acha que toda vez que você come coisas derivadas do leite, bebe leite, você tem tais sintomas? Fica 15 dias sem leite, derivados do leite, e vê se os sintomas somem.
Você acha que toda vez que você come glúten, você tem tais sintomas desagradáveis? Fica 15 dias sem comer glúten e vê se os sintomas somem, né? Façam testes com vocês mesmos, vale a pena, ok? Então, até a semana que vem, até o próximo vídeo. Se quiserem, eu aceito sugestões de assuntos, né, que interessem a vocês. E vamos continuar aqui no canal trazendo cada vez mais informações básicas, mas muito importantes para você cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo e da sua mente, principalmente. Então, até a próxima semana.